Bom dia, oitavo ano. Hoje, dia 22 de abril, quarta-feira, estamos iniciando nossa aula extraordinária de número 14. Vim aqui hoje para falar com vocês a respeito de um conteúdo importantíssimo. Nós que estamos vivendo essa pandemia, passando por esse momento tão diferente, que até então nenhum de nós havíamos vivido, mas que precisamos permanecer focados, determinados, com paciência, e em casa, que é o melhor que temos a fazer. A todo momento, nós nos deparamos na televisão, na internet, com informações a respeito da pandemia. E vimos que muitas dessas informações, elas vêm para a gente, são mostradas por meio de gráficos, né? E a gente precisa, apesar de terem aqueles jornalistas que muitas das vezes explicam, mas nós precisamos ter o conhecimento de como interpretar um gráfico, como fazer a leitura de um gráfico. Hoje eu trouxe aqui para vocês, queria que vocês pegassem o livro e abrissem na página 16, onde a gente inicia o conteúdo, que a gente começa com 4 imagens de um infográfico que é exatamente um resultado de uma pesquisa feita por uma empresa que mostra a preferência de cores de automóveis. Então, as opções são o vermelho, o cinza, o prata, o preto e o branco, em 4 regiões diferentes, na América do Norte, na Europa, na América do Sul e na Ásia. Então, observem que, de acordo com essa legenda que nos mostram as cores, nós conseguimos ver aqui a porcentagem da preferência de cores de carro em cada região. Esse tipo de gráfico ele é chamado de infográfico. Na página 17, queria que depois desse vídeo vocês lessem com bastante atenção, vem falando exatamente de como que é feita uma pesquisa, que uma pesquisa ela precisa ser planejada, ela precisa ter o alvo específico para ser feita uma pesquisa, mas antes, aqueles que fazem uma pesquisa precisam realmente estarem ali elaborando o que irão pesquisar, a que grupo de pessoas essa pesquisa irá ser feita. Então, eu queria pegar com vocês exatamente o exemplo que tem aqui na página 17, que diz o seguinte: depois de escolhido o tema, levantadas as questões e as hipóteses, partimos para a execução com a coleta de dados. Mas onde e como coletar os dados? Tudo vai depender do tipo de pesquisa. Se você quer fazer uma pesquisa sobre o esporte favorito de seus colegas de classe, basta perguntar a cada um deles. Agora, em uma pesquisa sobre os hábitos alimentares das crianças brasileiras com até 10 anos de idade, não é viável questionar todas elas. Nesse caso, é necessário escolher um conjunto menor de crianças. Dizemos que a população será formada por todas as crianças pertencentes a essa faixa etária, no caso, crianças com até 10 anos de idade. E o conjunto menor que escolhermos denomina-se amostra. Então, o que é a população? A população é o conjunto formado por todos os elementos que a gente deseja fazer uma pesquisa, no caso, que a gente chama de público-alvo. E o que seria a amostra? A amostra é esse pequeno grupo que faz parte da população, Tem que ser formado por elementos da população. Em estatística, a palavra população não se restringe a pessoas. Em uma pesquisa mensal de controle de qualidade dos parafusos de uma fábrica, a população é o conjunto de todos os parafusos produzidos durante o mês. Uma amostra é um conjunto menor de parafusos, escolhidos de acordo com determinados critérios. Falaremos um pouco mais adiante, certo? Então, ficou claro para vocês qual é a diferença entre população e amostra? Acredito que sim, Bom, continuando na página 17, nós falaremos um pouquinho sobre os tipos de variáveis. Nós temos 2 tipos de variáveis. As variáveis qualitativas, que o termo refere-se ao quê? Qualidade. E as variáveis quantitativas, que o termo já está se referindo ao quê? A quantidade. Então, somente com a associação
do termo você consegue diferenciar o que significa um tipo de variável e outro. Bom, continuando aqui na página 18. Ó, vou pegar alguns exemplos. A variável da pesquisa é lazer e as opções de respostas, tais como praticar esportes, tocar instrumentos, ir ao cinema, viajar, ir ao shopping. São os valores dessa variável. Em outra pesquisa, a questão era: quantas horas você costuma trabalhar por semana? A variável da pesquisa é tempo e as quantidades de horas são os valores dessa variável. Na primeira, nós temos que a variável ela é o quê? Qualitativa, porque as possíveis respostas que você pode dar não têm relação à quantidade, e sim à qualidade. E na outra pergunta, a variável ela é o quê? Quantitativa. Quantas horas você vai trabalhar por semana? 5, 10, 20? As possíveis respostas que você vai dar são sempre o quê? Números. Então, por isso que a gente diz que a variável é quantitativa. Certo? Continuando na página 18, nós vamos agora ver os tipos de gráfico. Eu acredito que todos vocês já tenham visto muitos desses tipos de gráfico, né, e até feito a interpretação deles. Então, na verdade, nós vamos estar aqui dando uma recordada, uma revisada nesses tipos de gráfico. O primeiro tipo de gráfico apresentado é o chamado gráfico de barras verticais ou gráfico de colunas, né? Ele pode ser chamado dos dois jeitos, que são gráficos desse formato, né? As barras verticais, ou então chamadas de colunas. Aqui nós temos, importante ressaltar que todo gráfico ele tem um título. Então, qual é o título desse gráfico aqui? O que você pode fazer para espantar o cansaço? É uma pergunta. Quais são as opções? Durmo, assisto TV, faço atividade física, outros, faço meditação, tiro férias, passeio. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 possíveis ações que podem ser feitas para espantar o cansaço, né? Primeira coisa, eu pergunto a vocês, esse tipo de variável é qualitativo ou quantitativo? As respostas possíveis são valores numéricos? Não. Então, eu digo que essa variável é uma variável qualitativa, certo? E aqui nós temos 4 perguntinhas para vocês responderem a respeito desse gráfico, tá? Vai ser como tarefa desta página. Continuando, na página 19, nós temos um exemplo de gráfico de barras horizontais, né? Que o nome já está dizendo, são barras, só que agora no formato horizontal. Aqui a gente tem um gráfico em que aplicativos de redes sociais que os internautas brasileiros possuem. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 possíveis respostas. E a gente tem a porcentagem aqui para cada aplicativo de redes sociais que podem interessar aos brasileiros, certo? Então, novamente, 2 perguntinhas a respeito desse gráfico de barras horizontais. Percebam que as porcentagens, né, elas estão aqui determinadas, estão até numa ordem crescente, né? O primeirozinho tem 1% e o último aqui 91%. O terceiro tipo de gráfico que nós vamos ver é o chamado gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, né? Porque ele tem um formato de pizza, as fatias, né, que lembram bastante aí a pizza. Agora lembrei da nossa atividade feita no refeitório, né? Aquela atividade que nós tratamos da simetria que vocês construíram as pizzas. Que saudade que bateu agora. Mas vamos continuar, né? É bom que fica para nossa lembrança, tá bom? Então, ó, só que o que acontece? Quando a gente pensa numa pizza, normalmente a pizza quando a gente compra, né, ou quando a gente fatia em casa, a gente divide em pedaços relativamente iguais, né, em fatias iguais, de tamanhos iguais. E um gráfico de setores não necessariamente ele é formado por fatias. No caso, essas fatias que a gente chama na pizza, no caso, são os setores. Então, aqui a gente tem, ó, um gráfico de setores em que está dividido em 1, 2, 3, 4, 5 setores.
em que, né, só pelo tamanho a gente consegue ver que são setores bem diferentes e que cada setor representa o quê? Rodovias duplicadas pavimentadas no Brasil, de acordo com cada região, Nordeste, Sul, Sudeste, Norte, Centro-Oeste. A quantidade de quilômetros que foi asfaltado para cada região do Brasil. E cada setor desse aqui representa uma quilometragem, certo? Com isso a gente pode o quê? Determinar o total, né? Se nós somarmos toda essa quilometragem, a gente consegue determinar qual foi o total no Brasil que foi pavimentado. Então, vocês vão ter várias perguntas que podem ser feitas a respeito desse gráfico. Percebam que aqui os valores estão em porcentagem, aqui os valores estão em quilômetro, tá? Então prestem bastante atenção qual é a unidade de medida que está representada em cada gráfico. Continuando, nós temos aqui na página 20 um outro tipo de gráfico, que é chamado gráfico de linhas. Como o nome já diz, né? É um gráfico formado por linhas. Esse gráfico aqui mostra o comportamento de uma variável, no caso a seguir, o valor do dólar em reais no decorrer de um intervalo de tempo. Dessa forma, podemos analisar rapidamente as tendências de aumento ou de redução da variável envolvida, né? Então, aqui nós temos de 20/3 até 28/3, né? O valor do dólar, tanto comercial quanto do dólar de turismo. O azulzinho é o comercial, o laranjinha é o dólar de turismo, né? E a variação desse valor, no caso aqui, quando esse gráfico foi feito, né, o dólar estava aproximadamente 3,20, 3,15, coisa que é muito diferente de hoje, né, que o dólar aí está até acima de R$ 5. Bom, tem algumas perguntas também a respeito, né, desse gráfico, em que ele varia bastante de acordo com os dias passados aqui. Continuando, nós temos aqui o último tipo de gráfico, que é chamado de pictograma. O que seria pictograma? Né? Eles se utilizam de quê? São gráficos que se utilizam de figuras, né, as quais representam quantidades e estão relacionadas à variável da pesquisa. Neste exemplo, nós temos o caso de um fabricante de rações que divulgou a quantidade média diária de sua ração que deve ser dada a um cão, de acordo com seu porte físico. Então, aqui, um cão que tem um porte físico grande. Você tem ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,5 potes de ração. Mas o que significa cada pote? Aí aqui vem, ó, cada pote corresponde a 50 gramas. Então, preste atenção que neste item aqui, ó, no porte grande, tem um pote de ração aqui, ó, que tá pela metade. No porte médio, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 potes de ração. E no porte pequeno de cachorro, 1, 2, 3, 4 potes de ração, tá? Então, aqui está usando a figura do potinho de ração para representar os valores. Então, esse tipo de gráfico, ele sempre vem representado por uma figura, certo? E aqui também temos algumas perguntas para vocês responderem. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, acompanhado comigo aí a minha explicação, junto com as páginas do livro. Se precisarem, retomem ao vídeo desde do início da minha primeira fala, tá? Postarei lá na plataforma as atividades, as páginas que vocês deverão fazer como exercício. E se houver alguma dúvida, podem me chamar. Na aula seguinte, eu postarei o gabarito para que vocês possam fazer a correção, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.